Olá, meus irmãos, tudo bom? Meus irmãos, eu estou super interessado e ansioso para ver o desenrolar dos acontecimentos finais no mundo espiritual, no mundo religioso. Porque atualmente, agora, nesse exato momento, nós temos dois grupos de pessoas divididos. Onde o primeiro grupo, eles afirmam, eles insistem, eles defendem com unhas e dentes que o único Deus verdadeiro é uma trindade, Três pessoas que faz um único Deus verdadeiro, E nesse grupo está a besta, a Babilônia, a grande meretriz, os falsos profetas e também os anticristos, E os seguidores da besta. Todos esses, eles defendem que o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, é três pessoas, uma trindade. Entendeu? E do outro lado, nós temos a Bíblia, temos o Senhor Jesus Cristo e alguns gatos pingados aqui e acolá, defendendo que o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, é uma pessoa e é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Pergunto para você, quem é que está com a verdade? Quem é que está certo? De que lado você está, meu amado? Isso é muito importante, A quem você está adorando? O Deus Trino, uma divindade triuna constituída por três pessoas. Esse é o Deus verdadeiro? Ou o Pai do Senhor Jesus Cristo? Uma pessoa, o único Deus verdadeiro. Isso é muito importante, meu amado. Adoração. Quem é que está com a verdade? A grande maioria? Olha aí. A grande maioria, a besta, o anticristo, os falsos profetas, os seguidores da besta. Todos esses, Onde envolve aí muitos pastores, bispos, padres, Igreja Católica no geral, Todos esses defendem que Deus é uma trindade, E a Bíblia mostra, o Senhor Jesus Cristo fala, E eu estou falando agora para você, e não só eu, mas alguns irmãos também aqui, que Deus é uma pessoa, e é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Você já tomou sua decisão? É muito importante. Vai decidir o teu destino. Vai decidir se você é um verdadeiro adorador do Deus verdadeiro ou não. Entendeu? Muito importante. Diante desse quadro, quem está com a verdade, meus amados? Quem está com a verdade? Quem está ajuntando com Cristo? Ou quem está espalhando? Porque Jesus disse, quem não ajunta comigo, espalha. Não existe meio termo aí, entendeu? Ou a gente ajunta com Cristo ou a gente espalha. Quem está espalhando, irmãos? E quem está juntando com Cristo? Quando a gente vai para as Escrituras, e aí eis a questão, o que define essa verdade, O que define o que é verdade e as Escrituras, não é fácil, não é difícil, Não é difícil provar que o único Deus verdadeiro é uma pessoa e é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, ali diz que todavia para nós há um só Deus. Amém? Todos creem que há um só Deus. A besta, ela crê também que há um só Deus. Os anticristos, os falsos profetas, os seguidores da besta, a grande Babilônia, todos eles creem que há um só Deus. Certo? Mas a questão é, esse Deus é três pessoas ou é uma pessoa? Bom, a besta diz que é três pessoas. Entendeu? Só que o verso lá de Coríntios 8,6 continua. E diz lá, todavia para nós há um só Deus, e esse Deus é o Pai, de quem são todas as coisas. Amém? Então o texto é muito claro. O texto não diz, há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Não está assim o texto. O texto está, o Pai, de quem são todas as coisas. O texto é muito claro. Amém? Então a Bíblia defende que Deus é uma pessoa. Quando a gente vai para ali João, capítulo 17, o verso 3, o texto também é muito claro. O testemunho de duas ou três pessoas é válido, é comprovado a verdade. E ali em João, a gente temos o próprio Cristo afirmando que o único Deus verdadeiro
é o Pai. Inclusive ele diz, Pai, o Senhor me enviou para que eu desse, né, o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne, para que eu desse a vida eterna a eles. E a vida eterna é esta, Pai, que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, a mim. Então o texto é muito claro também, né, pelas Escrituras, o próprio Cristo defendendo que o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, é uma pessoa e é o Pai. Muito claro. E também nós temos ali em João, capítulo 20, o verso 17. João, capítulo 20, verso 17. E esse aqui, nossa, esse é o próprio Cristo também defendendo que o único Deus verdadeiro é o seu Pai, é o seu Deus e Pai, né? Pois lá em João 20, 17 diz, recomendou-lhe Jesus, né? Não me detenhas, não me toques, falou para Maria, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai falar para meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O próprio Cristo afirmando que o nosso Deus é o seu Pai. E o seu Pai, nós sabemos, é claro, pelas Escrituras, que é uma pessoa e não três pessoas, né? Então, realmente é muito triste quando a gente vê pessoas que não aceitam o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo e das Escrituras. E o nosso testemunho aqui falando para as pessoas a verdade escrita, né? E eu queria examinar, para confirmar essa verdade de que Deus é uma pessoa, queria ler dois textos. O primeiro texto está aqui em 2 Coríntios, o capítulo 1, o verso 3. Eu quero ler esse texto, que esse texto ele se repete em mais 3 ou 4 lugares. Esse texto ele se repete. E o texto diz assim, ó, 2 Coríntios 1:3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto diz que é bendito seja o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele se repete em outros textos em toda a Bíblia. E o que eu acho interessante é que para os trinitarianos, para quem acredita na Trindade, não tem sentido esse texto. Porque aqui mostra que Jesus Cristo tem um Deus e tem um Pai. E é também o nosso Deus e é o nosso Pai, né? As Escrituras é claro nesse sentido. E para nós encerrarmos essa prova de que realmente, de fato, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro é uma pessoa e é o Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou ler o último verso aqui, que é o Efésios capítulo 4. Efésios, abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, o verso de 5 e 6. Efésios 4, 5 e 6. E é um verso revelador esse aqui, né? 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Louvado seja Deus. Quando o verso diz aqui, há um só Senhor, está se referindo a Cristo. E a um só Deus está se referindo ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E esse Pai do Senhor Jesus Cristo, que é um só Deus, e é esse Deus uma pessoa, ele é uma pessoa, não é três pessoas. É uma pessoa e não três pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Mas aí fica a grande questão, meus amados. Fica a grande questão. Quem está com a verdade? Acho que você viu aqui pelas Escrituras, né? Você viu. Isso me lembra muito, sabe o que, irmãos? Me lembra muito o caso de Elias, sabe? Elias lá no Monte Carmelo. No tempo de Elias, o povo no geral, eles adoravam um outro Deus que para eles era o outro Deus, era um Deus verdadeiro, que era Baal. Porém, meus amados, tinha um grupo ali no meio que tinha uma certa dúvida, ou seja, o povo tinha dúvida se realmente o Deus verdadeiro era Baal ou se era o Senhor. O povo cochicheava ali entre dois pensamentos, não sabia quem adorar. Hoje não, hoje o povo, a maioria, ele sabe quem adorar.
Quem? Uma trindade. Eles não têm dúvida de que esse é o Deus verdadeiro. Por isso que os adoradores da trindade, os adoradores da divindade triuna, né, do Deus trino, são muitos, muitos. A maioria, o mundo religioso, todas as igrejas adoram o Deus trino. E defendem esse Deus com unhas e dentes. Né? Porque para nós, para eles, eu que defendo que Deus é uma pessoa e é o Pai, eu tenho um demônio. Eles dizem que eu tenho um demônio, que eu sou herege. Não só eu, mas alguns irmãos que defendem essa verdade. Né? Então aquele povo, eles tinham dúvida. Né? Eles não sabiam. E Elias chegou e disse assim, por que vocês vão ficar divididos? Né? Vocês vão ficar cochichando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, segue Baal. Agora, se o Senhor é Deus, seguia o Senhor. Né? Hoje o povo não tem dúvida. Por isso que a gente tem que trazer as pessoas para as Escrituras. Porque naquele tempo existia 850 profetas de Baal defendendo que o Deus verdadeiro era Baal. E aí eu vou dizer a coisa. Quando você tem um profeta que defende que o único Deus verdadeiro é o Senhor. E quando você tem 850 profetas defendendo que o Senhor, o Deus verdadeiro é Baal, em quem você vai acreditar? Com quem você vai ficar? É lógico, com a maioria. Né? Afinal de contas, 850 contra um, quem é que está com a verdade? A maioria. Não é verdade? Então, realmente aquele povo não sabia quem seguir. Né? Mas os 850 tinha a maioria. A mesma coisa acontece hoje. Hoje é a maioria que defende o Deus verdadeiro. A Trindade, segundo eles. Segundo eles. Mas a Bíblia sempre mostrou que a verdade nunca está com a maioria, meus amados. A verdade nunca está com a maioria. Porque se fosse assim, no dilúvio, não teria só Noé e sua família dentro da arca, teria uma multidão de pessoas. Na destruição de Sodoma e Gomorra, não teria sido salvo só Jó e as suas filhas, mas uma multidão de pessoas teria sido salvas. E nos dias finais, você acha que muitos serão salvos? A Bíblia diz que a volta do Filho de Deus vai ser como nos dias de Noé. Entendeu, meus amados? Então, a verdade nunca está com a maioria. Então, aquele povo, eles não sabiam se Elias estava com a verdade ou se os profetas de Baal estavam com a verdade. E aí, meus amados, Elias chegou e tirou o povo daquela dúvida, porque o nosso Deus não deixa o povo na dúvida. Amém? Louvado seja Deus. Deus enviou o seu profeta lá. E chegando lá, o profeta disse assim, vamos levantar aqui um altar de sacrifícios. Vamos colocar aqui um cordeiro aqui, né, um bezerro. E vamos orar ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Né? Vocês oram aí, vocês que são muitos, busquem aí o Deus de vocês, orem a Baal, certo? E vocês começam primeiro, vocês começam a invocar o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí o povo, diante daquele desafio, um homem desafiando 850, eles disseram, é boa essa palavra? Vamos lá. E aí aqueles homens começaram a clamar, irmãos. Começaram a clamar. E começaram de manhã e foi até a tarde ali. E aquele Deus não respondeu. Enquanto Elias orou ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, diante do povo, não demorou muito, irmão. Desceu o fogo do céu ali, consumiu todo o sacrifício ali. E o povo, quando viu aquela grande manifestação do poder de Deus, caiu de joelho e disse, só o Senhor é Deus. E aqueles homens foram mortos. Foram mortos porque estavam do lado errado. Louvado seja Deus, que Deus, o Senhor Deus, tirou aquelas pessoas da dúvida, né? Salvou aquelas pessoas daquele engano que aqueles 850 homens estavam levando o povo a adorar um Deus falso. Hoje, se os verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro desafiar os falsos profetas, a besta, os anticristos, a Babilônia, a grande meretriz, né? Os seguidores da besta, desafiar por meio das escrituras, porque as escrituras é onde está a verdade, irmãos, não vai adiantar de nada, entendeu?
Não vai adiantar de nada. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não sabem ouvir uma voz discordante. Elas não sabem discernir a voz da serpente. Elas não sabem definir a voz da serpente. Porque, irmãos, veja o que diz aqui em Gênesis. Abre a tua Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 3 e o verso 17. Por que as pessoas estão enganadas hoje? Por quê? Apenas um motivo, irmãos. Elas não sabem discernir a voz da serpente, que é uma voz discordante. Veja aqui em Gênesis capítulo 3 o que diz. Gênesis 3, 17. Três 17 diz assim: Deus falou para Adão e disse assim, ó, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então você percebe aqui, meus amados, que Adão, lá no Jardim do Éden, ele deu ouvidos à voz da mulher. E a mulher, por sua vez, deu ouvido à voz de quem? Da serpente. Ora, se ele ouviu a mulher, logo ele ouviu o quê? A serpente, porque foi a serpente que enganou a mulher. Então é como se Deus tivesse dito assim, ó, assim como você ouviu, né, eu falei para você não comer, mas você preferiu ouvir a voz da serpente, entendeu? Então, maldita seja a terra por tua causa. Você agora vai trabalhar com o teu próprio suor para comer, porque tudo que eu te dei, certo? Tudo que eu fiz por você, você não reconheceu. Foi uma grande desonra, meus irmãos, meus amados, de Adão e Eva ouvir a voz da serpente e não de Deus. A serpente não tinha mostrado nenhum carinho, nenhum amor para com eles, e no entanto eles acreditaram na serpente, enquanto Deus tinha dado todo aquele reino para eles, né, todo o jardim do Éden, e eles desonraram o Criador. Uma voz discordante, assim como porque vocês ouviram a voz da serpente, certo? E não ouviram a minha voz, maldita seja a terra por tua causa. E qual era a voz da serpente? Era uma voz discordante, porque Deus disse que não era para comer, e eles foram lá e fizeram o quê? A serpente disse o quê? Vai lá e coma. Entendeu? Deus disse que eles iam morrer se eles comessem. A serpente disse, não, certamente vocês não vão morrer. A voz da serpente é uma voz discordante. Então as pessoas, meus amados, elas estão enganadas adorando um Deus verdadeiro. Muitos são os seguidores. Desculpa, eu errei aqui, meus amados. As pessoas estão enganadas adorando o Deus falso, né? Muitas pessoas estão adorando o Deus falso, certo? Seguindo o Deus falso, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Não conhecem a voz do Deus verdadeiro. E não sabem discernir a voz discordante da serpente. Entendeu? Esse é o grande problema, meus amados. Porque as escrituras mostram, e eu quero ler com você, o próprio Cristo defendendo que o Deus verdadeiro é o seu Pai, o Senhor é o seu Pai. O Senhor Jesus Cristo falando, aqui ó, quando você analisa aqui o verso 17 de João, verso 17 de João capítulo 20, meus amados, Jesus diz assim, ó, eu não falo por mim mesmo, as palavras que vocês escutam é o próprio Pai que me deu, foi o próprio Pai que falou para mim, falar para vocês. Não é eu falando, o Filho nada pode fazer por si mesmo. As palavras que eu vos tenho dito, eu recebi de meu Pai. Isso quer dizer que quando Cristo falava, era o próprio Deus falando. Entendeu? Sabe aquela voz lá no Éden que diz, não coma? A Bíblia, o Evangelho, principalmente o Evangelho, toda a Bíblia, né? É o próprio Deus falando com você e comigo. E Jesus aqui no capítulo 20, como a gente já havia comentado aqui, capítulo 20, verso 17, Jesus diz, veja aí, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. O que era que é para Maria dizer para os seus irmãos, os discípulos? O que era para Maria dizer? Que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Jesus disse, vai lá e diz para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Lembrando que já antes, lá em João 17:3, que a vida eterna era o quê? Conhecer, que eles conhecessem o único Deus verdadeiro, que era o Pai, e a Jesus Cristo, e a Ele a quem o Pai enviou. Entendeu? É o próprio Deus falando que o Deus verdadeiro é Ele. Mas as pessoas não conseguem discernir a voz da serpente e adora um outro Deus chamado um Deus trino, uma trindade, divindade triuna. Por quê? Não sabe discernir a voz da serpente. A serpente está falando. Entendeu? E a voz dela é uma voz discordante do que está escrito, do que Deus diz. Deus diz uma coisa, a serpente diz outra. Isso tem que ficar claro na tua... Desculpa a repetição aqui, meus amados. Desculpa a repetição. Mas esse método de repetição é para que você entenda, para que você grave essa verdade. De que o Deus verdadeiro é o Pai, e é uma pessoa, e é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Partindo desse conhecimento, dessa verdade, entendeu? Você vai desvendar muitas outras verdades. Você vai saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo, vai ter o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo, vai saber quem é o Espírito Santo, entendeu? E vai entender o que está acontecendo hoje no mundo religioso. Jesus diz, Pai, o Senhor me enviou para que eu lhes desse, o Senhor me deu a autoridade, Pai, sobre toda a carne, para que eu desse a todos a vida eterna. E a vida eterna, Pai, é essa, que eles conheçam a Ti e a mim. Conheçam a Ti, Pai, como o único Deus verdadeiro. E João 17:3 tem uma ciência aí por trás, meus amados. Tem verdades profundas ali. Tem verdades ali que não está sob a superfície. Tem verdades ocultas ali. E em um outro momento eu vou gravar um outro vídeo aqui falando sobre João 17:3. Você vai entender por que a vida eterna é conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muito forte, muito interessante, meus amigos. Muito interessante. Mas é uma verdade, entendeu? É Deus falando no teu coração, a tua vida, querendo te levar ao verdadeiro Deus e à verdadeira adoração, e não a uma falsa adoração que existe aí fora. Amém? Meus amados, eu quero te pedir que você possa estudar mais o Evangelho e obter o conhecimento do Pai e do Filho, porque esta é a vida eterna. Jesus disse, ó Pai, o Senhor me enviou para que eu lhes desse a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti como o único Deus verdadeiro e a mim é quem o Senhor enviou. E aonde é que está esse conhecimento? Nos Evangelhos. Amém? Nos Evangelhos. E é a voz do próprio Deus ali nos Evangelhos. E nós temos ali a verdadeira revelação do Pai e do Filho, o verdadeiro conhecimento. Amém? Estuda os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a vida de Jesus ali, as palavras. Mas não basta apenas estudar, meus amados. Creia no que está escrito. Quando Jesus diz algo para você, creia no que ele está dizendo. Se Jesus diz que o teu Deus é o Pai dele, está dito. Amém? Louvado seja Deus. A serpente, ela tem muitos profetas. Ela tem muitos servos ao seu dispor. Como Baal, naquele tempo, tinha. Entendeu? Era 850 contra 1. Nos dias finais, você acha que vai ser diferente? Você acha que vai ser diferente, meus irmãos? Não vai ser diferente. E a nossa única segurança é crer no que está escrito. Aqui está os nossos profetas verdadeiros. Amém? Louvado seja Deus. Aqui está a nossa influência. Não se deixe influenciar pelos falsos profetas. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te conduza ao verdadeiro Deus e à verdadeira adoração. Amém? Louvado seja Deus. Fica na paz e fica atento, porque os dias finais estão chegando. E essa questão de quem é o verdadeiro Deus vai definir o destino de muitas almas. E por isso que a mensagem do primeiro anjo para os dias hoje atuais: temei a Deus e dá-lhe glória.
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é esse Deus? Uma trindade? Não. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. Você viu aqui. Por isso essa mensagem tem que ser pregada a todas as nações. Amém? Louvado seja Deus. Faça parte dessa pregação, dessa verdade. Se você sabe, se você crê que o Deus verdadeiro é o Pai do Senhor Jesus Cristo e é uma pessoa, não fique calado. Chame as pessoas à verdadeira adoração ao Pai verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Não deixe as pessoas enganadas, porque isso vai definir o seu destino. Vai definir o seu destino. Amém? Conto com você. Jesus conta com você. Deus conta com você. Para que nós possamos levar essa luz, essa verdade a todas as pessoas. E que as pessoas saiam do engano. Suas vidas estão em risco. Suas vidas estão em risco. E que nós, como aquele povo, possamos cair de joelho e adorar o Deus verdadeiro e dizer só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te ilumine. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Fica com Deus.